E a gente volta a falar sobre a tragédia que atingiu o litoral norte de São Paulo na última semana. Pelo menos 64 pessoas morreram e mais de 4 mil estão entre desalojados, os desabrigados. E para falar sobre esse assunto, a gente conversa agora com o delegado Maurício Lemes Freire, que foi um dos responsáveis pelos trabalhos da Polícia Civil na região. Delegado, bom dia, seja muito bem-vindo ao Jornal da Manhã. Explica para a gente como estão os trabalhos de identificação das vítimas. Muito bom dia a todos que nos acompanham. Realmente ainda é uma situação muito instável em toda a região, com muito cuidado. Enfim, foram retiradas e pelo menos apresentado para nós, para os nossos trabalhos do Instituto de Identificação, 60 pessoas, 47 identificados, 9 não identificados, crianças. Nós temos desse total de 60 pessoas, 17 crianças, e aí vem a grande dificuldade. As crianças não têm RG, então a gente não consegue comparar, né, as impressões digitais. E tem 4 ainda que estão em análise devido aí ao estado que chegaram, enfim, já bastante dias aí, as pessoas soterradas, então fica muito difícil esse trabalho de confronto. Nós já passamos aí da datiloscopia para necrodatiloscopia. E dá para estimar, doutor, quanto tempo ainda deve durar esse trabalho? O senhor estava lá em São Sebastião, inclusive, né? Está voltando agora aqui à capital. Tem alguma estimativa de quanto tempo ainda vai levar esse trabalho, doutor? Então, desde domingo nós estamos lá com o plano estabelecido, com uma força de contingência lá para atendimentos em acidentes de massa. E a gente tem 2 trabalhos diferenciados na equipe, né? O primeiro deles é justamente estar junto com o Instituto Médico Legal para tentar a identificação através das impressões digitais. E uma segunda turma expedindo carteiras de identidade. Nós temos aí mais de 1.500 desalojados, desabrigados, que perderam tudo. Essas pessoas, para receberem um benefício, para elas conseguirem voltar à vida de verdade, né? Comprovar alguma coisa, até retirar seu parente do IML, elas precisam da identificação. Então, nós estamos emitindo carteiras de identificação, primeira e segunda via, né? Então, tem uma equipe que vai permanecer por um tempo bastante longo lá. A gente não tem previsão, ainda tem 17, numa lista de 17 pessoas desaparecidas, né? Que se tem conhecimento, e a gente aguarda esses trabalhos dos bombeiros e nós ficamos lá até o tempo que for necessário com as equipes. Koba, sua pergunta? Doutor Maurício, muito bom dia. Primeiro, parabéns pelo seu trabalho, de toda a sua equipe, nesse momento tão importante para as famílias, né, principalmente dessas vítimas. A minha pergunta é em relação à identificação, nessa matéria em que o senhor é o especialista. O senhor relatou ontem aqui para nós que havia dificuldade de identificação de algumas pessoas que são de outros estados e que, portanto, não têm muitos dados para confronto aqui no estado de São Paulo. O senhor pode dizer que há uma falta de um sistema nacional integrado de identificação que poderia ajudar muito a localização de desaparecidos, não só nesse caso, né, da tragédia de São Sebastião, mas de desaparecidos de toda a ordem, em todo o território do estado, do Brasil? Com certeza, né? Sem sombra de dúvidas, se a gente tivesse uma identificação nacional, ou que pelo menos a gente tivesse essa identificação dos estados, porque é um volume muito grande, né? Então, esses bancos de dados, eles acabam não se falando, porque são tecnologias diferentes. Cada vez que há uma licitação, uma determinada empresa ganha e acaba fazendo de uma maneira diferenciada. Então, nós estamos estudando justamente, tem um prazo, né? Teria um prazo até março, mas já está estendido para ter esse RG nacional com um único número, mas ainda a grande dificuldade é justamente os bancos de dados se falarem. Então, nós tivemos aí 20 pessoas só daqui cadastradas em São Paulo. Todos os demais, a gente tem que colher essa impressão, mandar para os institutos de identificação de outros estados e aí, conforme a tecnologia, enfim, conforme a estrutura que eles já estão, né, muitas vezes manual, outras vezes através de sistemas, outras vezes não tendo também lá naquele estado uma identificação. Então, é muito complexo, é muito difícil não tendo esse banco de dados nacional. E, doutor, o senhor já trabalhou em várias tragédias que a gente sabe. E qual é a diferença ou a dificuldade, digamos assim, dessa agora, né? De desabamento, muita lama, desses corpos. Qual é a maior dificuldade para vocês da polícia na identificação?
A maior dificuldade que a gente tem é justamente informações que as pessoas possam passar ali no local. Quando vem um morro desse abaixo, a gente não sabe exatamente, alguma pessoa nos informa, bom, tinha uma pousada aqui, ou tinha uma residência, ou tem X pessoas, mas a gente não tem, além de não ter essa identificação de cada um, a gente não tem esse posicionamento correto. Por exemplo, num acidente aéreo, todo mundo está identificado de alguma maneira, ou por carteira de identidade, ou por um passaporte. E normalmente você tem aquela posição que as pessoas estão. Então, conforme os corpos são encontrados, você tem do lado direito, do lado esquerdo, mais à frente, mais atrás da aeronave, o cinto às vezes diferenciado de uma tripulação. Então, é um trabalho muito difícil, mas tem uma certa organização. Num caso desse, nós chegamos lá e falamos, bom, aqui tinha uma pousada, veio tudo para baixo, mas as pessoas não dão essas informações de localização. Então, quando chegam os corpos, no início, até a gente consegue ter uma boa qualidade de colheita de impressão digital. Então, às vezes, o reconhecimento facial, mas vão passando os dias, vão passando o tempo, e isso vai ficando cada vez mais difícil para a gente. E até fazendo esse paralelo com o acidente aéreo que o senhor mencionou agora, né, doutor? Uma outra dificuldade, imagino, é a própria localização, né? Porque no caso do que aconteceu em São Sebastião, com os deslizamentos, enchentes, enfim, muitas vezes os corpos não são encontrados no mesmo local onde estariam originalmente, né? Onde ficava, por exemplo, uma casa, né? Esse corpo pode vir a ser encontrado distante dali, né? Ele pode ter sido carregado e não estar ali exatamente no local onde aconteceu a tragédia, né? É diferente do acidente aéreo, por exemplo, né? Isso foi percebido, doutor? Exatamente, com certeza, porque aquilo desce tudo e vai se misturando, e as camadas vão se misturando ali, né? Então a gente realmente não tem. Se você localiza num determinado ponto, pode ser do meio desse morro, ou parte de cima, e as casas vão se misturando. Isso é muito difícil para a gente e também para o trabalho do bombeiro, né? Os bombeiros estão sendo impressionantes, 24 horas ali trabalhando, se revezando, fazendo tudo o que podem, muitos voluntários, isso é muito importante também, mas com organização, né? Então, as pessoas que querem ajudar precisam ter, se entenderem ali naquele local, porque todo mundo quer fazer o melhor possível, né? E aí, às vezes, acaba atrapalhando. Então, tem que aceitar essa coordenação importantíssima do Corpo de Bombeiros, que faz um trabalho magnífico. Doutor, peço que o senhor continue com a gente vai trazer agora uma outra reportagem, a gente volta a conversar na sequência. Veja só, a Caixa Econômica Federal iniciou a adoção de medidas de apoio aos moradores dos municípios do litoral paulista atingidos pelas fortes chuvas. Reportagem da Yasmin Costa. As pessoas atingidas pelas fortes chuvas no litoral norte de São Paulo já vão poder fazer o saque calamidade do Fundo de Garantia por tempo de serviço. A ação faz parte de um pacote de medidas de apoio aos moradores do litoral norte de São Paulo, organizado pela Caixa Econômica Federal. Os atingidos, eles também vão poder sacar de forma antecipada o Auxílio Brasil. As pessoas também vão poder solicitar a pausa de até 90 dias nos contratos de financiamento de imóveis e as prestações serão incorporadas ao saldo devedor dos clientes. O banco também vai oferecer um suporte imediato aos clientes para acionarem o seguro habitacional e para que eles façam procedimentos que possam garantir indenizações. As equipes técnicas da Caixa Econômica vão estar nas regiões para avaliar os impactos das chuvas, principalmente nos empreendimentos de habitação social e para prestar apoio a esses moradores. A partir desta sexta-feira, as agências da Caixa Econômica já começaram um atendimento mais cedo, a partir das 9 da manhã, para atender esses moradores dos 6 municípios mais atingidos pelas fortes chuvas em São Paulo. De Brasília, Yasmin Costa. Cruz Vermelha faz campanha de doações para famílias atingidas pelas fortes chuvas no litoral norte de São Paulo. Confira na reportagem de David de Tarso. Desde alimentos até eletrodomésticos são bem-vindos na campanha realizada pela Cruz Vermelha em São Paulo para ajudar as famílias atingidas pelas fortes chuvas que caíram durante o carnaval no litoral norte.
Bruno Semino, diretor executivo da instituição, afirma que todas as doações são catalogadas e realmente chegam àqueles que mais precisam nesse momento. Todas as doações que entram na Cruz Vermelha, elas são contabilizadas e essa contabilização é passível de auditoria. Depois nós fazemos a prestação de contas dessa ação específica para a sociedade saber que tudo chegou a quem precisa, e todos os nossos movimentos são coordenados com a Defesa Civil e a rede de organizações que estão tentando e buscando apoiar as pessoas que lá precisam de ajuda. As doações que chegam serão destinadas a cerca de 3.000 pessoas que ficaram desalojadas ou desabrigadas após o temporal que atingiu São Sebastião, de acordo com a Cruz Vermelha. Há lugares em que a assistência ainda não chegou, nós estamos em contato com essas comunidades, com essas lideranças comunitárias, para que possamos levar para lá as primeiras necessidades, e são muito diferentes entre as regiões, e a partir desse momento cadastrar as famílias e entender o que elas precisam para reestruturar a sua vida. São famílias que tiveram os seus itens perdidos, os seus bens, mas que a casa continuou rígida, não está em insegurança, mas precisa repor todos os bens que perderam. O empresário Nelson Mecaro foi pessoalmente à Cruz Vermelha levar doações para as famílias atingidas pelas chuvas na costa sul do litoral norte. Eu venho mostrar solidariedade com o pessoal que está sofrendo lá no litoral norte, né? E é isso, né? Tocou o coração da gente. E nesse momento, segundo o diretor executivo da Cruz Vermelha, algumas doações são prioridade. O que nós precisamos nesse momento, todas as doações são bem-vindas, mas fraldas geriátricas G e GG, buchas e sabão em pó, buchas de cozinha. A quem puder fazer esta doação, agradeço. Aqueles que quiserem doar outros itens, sempre bem-vindo. Para quem quiser contribuir, existe o Pix com a chave soschuvas@cruzvermelhasp.org.br ou entregando a doação diretamente na sede da Cruz Vermelha em São Paulo, na Avenida Moreira Guimarães, 699, na zona sul da capital paulista. Bom, o delegado Maurício Freire Lemes Freire, né, doutor? Perdão, troquei a ordem do sobrenome do senhor. Doutor Maurício continua aqui com a gente e queria que o senhor relatasse para a gente, doutor, como é que está sendo o recebimento dessas doações, porque em muitos casos, em casos de grande repercussão, quando há essa mobilização popular para as doações, chega um momento em que a localidade que está recebendo os donativos fica até comprometida e com dificuldade no manuseio, né, e na distribuição de todo esse material arrecadado. Pergunto ao senhor, isso está acontecendo em São Sebastião ou não? As doações devem ser mantidas? Qual o cenário de momento, doutor? Desculpe só corrigindo, é Maurício José Lemos Freire. Lemos? Ah, perdão, estava com a cola errada aqui então, doutor. Está com o RG errado aí. Tem que tirar o novo. Não, de verdade, é uma situação de guerra, né? Parece uma situação de guerra. No início, quem chega ali parece que é uma confusão total, mas realmente está sendo organizada a coisa lá através de várias forças de segurança. Mas é fundamental que as pessoas continuem fazendo as doações. Eu acho que nesse momento agora, principalmente de itens de higiene, de limpeza, de desinfecção, mas ainda mantimentos não perecíveis, muita água, porque essas pessoas vão ficar ainda por um período grande, né, sem ter, estão nos abrigos e não têm onde ficar. Então, até que sejam alocadas, há necessidade desse apoio, sim, da população. E, doutora, a gente estava conversando até aqui nos bastidores a respeito do RG, puxando aí um outro viés, que o senhor falou que é muito importante, até o Koba falou, né, que vai tirar do filhinho dele. É importante tirar a identidade das crianças, justamente no caso desse, né, de uma tragédia, a dificuldade que vocês têm na identificação mesmo. Então, é fundamental. Das 17 crianças e 2 adolescentes, né, que nós temos lá, 9 não foram identificados através das impressões digitais, foram através de reconhecimento facial. Mas vai chegando um momento que esse reconhecimento facial é impossível de ser realizado. De verdade, muito tempo lá, a pessoa soterrada, vai modificando muito. Então, é fundamental tirar o RG logo cedo, logo no início. Como ele falou, com 3 meses, ótimo, perfeito, já tem uma identificação. A gente não precisa esperar uma tragédia dessa. Um acidente de trânsito, um ônibus, né, que caia, vire em algum lugar. Nós temos uma equipe, a equipe do SIM, que é o Serviço de Identificação Móvel. Constantemente os hospitais nos chamam que tem alguma pessoa lá que não tem, ninguém sabe quem é.
nós vamos lá com a equipe, colhe as impressões digitais, se localiza quem é a pessoa, identifica essa pessoa, localiza os seus parentes e muitas vezes propiciando, inclusive, né, a doação de órgãos. Então é fundamental, precisa sim. Agora, 9h28. Nelson Kobayashi, sua pergunta, Koba. Neste tema ainda, doutor, sobre como fazer o RG, o que a pessoa precisa levar para fazer o RG, onde ela deve se direcionar. Por exemplo, eu sou do interior, lá no interior é tudo na Polícia Civil, né? Mas aqui em São Paulo tem o Poupa Tempo, tem algum outro órgão em que essas famílias podem levar os seus filhos, as suas crianças para tirar o RG e que documentos elas precisam levar? De verdade, a maior facilidade são os poupa-tempos hoje, né? Mas nós temos 265 postos em todo o estado de São Paulo. Então, normalmente, numa delegacia seccional de polícia ou numa cidade, enfim, maior, nós temos um posto de identificação. Então, você pode ir ou à Polícia Civil ou a um poupa-tempo. No poupa-tempo, você faz outros documentos, inclusive, né? Hoje você tira uma habilitação, você faz o título de eleitor, enfim. Mas todo esse sistema é coletado, vai para o Instituto de Identificação através dos meios online e lá os nossos policiais vão checar se aquela pessoa é aquela pessoa, porque você chega com uma certidão, às vezes de nascimento, de um outro estado. Nós fazemos contato com esse estado, convalidamos esse dado para que não seja produzido um RG falso, né? Então, é um trabalho bastante complexo, mas que você tem primeira via, segunda via. Hoje, lá no posto que nós estamos, por exemplo, nós estamos também com uma unidade do Poupa Tempo nos auxiliando nesses trabalhos. A pessoa já tem um cadastro, já tem um RG, eu simplesmente batendo uma fotografia dessa pessoa, o sistema vai buscar todo aquele prontuário. Sim. Em 3 minutos está expedida a segunda via da carteira de identidade. Se for uma primeira via, o Poupa Tempo costuma solicitar aí 10 dias, depende do estado também, mas normalmente 10 dias para que todo esse sistema seja checado, para que seja expedido o documento de identidade. Olha, só atualizando, para você que chega agora, a informação que trouxemos já na abertura aqui do Jornal da Manhã de hoje é de que subiu para 64 o número de mortes em decorrência da chuva no litoral de São Paulo, uma morte em Ubatuba e as demais em São Sebastião. Agora, 9h30. Agora eu vou perguntar pro delegado o seguinte, quando o senhor veio para cá, e agradecer, porque eu sei que o senhor estava lá, veio aqui para dar entrevista para a gente no Jornal da Manhã, muito obrigada, fez esse deslocamento todo para explicar mais, né, como que está funcionando o trabalho da polícia no local da tragédia, por qual caminho que o senhor veio, como que foi, se ainda há vias, né, ali interditadas ou não, qual que é a situação e qual o caminho que o senhor fez até chegar aqui? Todos os outros dias a gente estava utilizando a Tamoios. Hoje, justamente, a gente procurou utilizar o outro lado, vindo, né, pela Rio Santos, para ver justamente os pontos de interdição, aonde as pessoas estão trabalhando, onde tem mais fluxo ou não. E veio bem, veio tranquilo. Nós vamos descer novamente hoje para levar mais um caminhão de mantimentos, enfim, de itens para as pessoas. A Polícia Civil tem vários postos que estão recebendo isso, mas o próprio Instituto de Identificação, na Casper Libero 370, nós estamos recebendo lá e ontem nós já descemos com um caminhão aí com vários itens. É muito importante tomar cuidado também que você faça a sua doação num posto oficial, né? Seja da Defesa Civil, seja de uma unidade policial, civil, militar, porque tem muita gente já aproveitando, né? Fazendo grupos aí para receber dinheiro através de Pix, etc. e tal, e cuidado para não cair numa fraude. Infelizmente, o ser humano é um pouco difícil, né? Enquanto está essa tragédia, muita gente querendo ajudar, essa solidariedade toda, tem outras pessoas que estão tentando usar isso aí para o seu benefício próprio. Então, procure uma unidade segura e lá nós da Polícia Civil não recebemos nenhuma espécie, apenas os itens, para que a gente possa levar esses itens para aqueles que mais necessitam nesse momento. É até importante o doutor falar isso, porque tem entidades falsas, tem gente saqueando, dobrou ali o número de policiais ou até triplicou para ajudar essas famílias. As famílias perderam tudo, principalmente entes queridos
feridos e o pouco que restou ainda tem gente maldosa, criminosa, a gente pode dizer assim, não é mesmo, doutor? Que vão ali se aproveitar da situação, da vulnerabilidade dessas pessoas. Exatamente. Ontem, justamente, foi mais do que triplicado o número de policiais civis, militares, guardas municipais, principalmente nessa área quente que a gente chama, porque as pessoas saem, às vezes tem ali uma casa parcial ou a sua casa ainda corre risco, saiu dali e tem os aproveitadores que começam a querer fazer saque. Nós já tivemos caminhão de mantimento sendo abordado, enfim. Então nós estamos, inclusive, descendo às vezes com escolta desses mantimentos quando o volume é maior, justamente para que essas pessoas não se aproveitem, né? Tem também o problema lá que o nosso DECOM, o crime contra o consumidor, tem feito diversas ações lá, porque é aquilo, né? A pessoa vai lá, precisa de uma água, estão cobrando um preço exorbitante para uma água, um saco de biscoito, enfim, nós estamos atentos a isso também.